Cumprimento todos os nossos irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Damos graças ao nosso Deus por essa rica oportunidade que Ele concede a todos nós de podermos estar aqui na casa do nosso Deus. E nessa manhã nós iremos pensar um pouco da palavra de Deus, cujo tema é: controle a sua ansiedade. E eu, antes de dar sequência aqui na mensagem, em Mateus capítulo 6 e 25, diz da seguinte forma: por isso vos digo, não andeis cuidadosamente quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não há vida mais do que mantimento, e o corpo mais do que vestimento. Mais à frente eu vou dar sequência em mais alguns tópicos, mas vamos falar um pouco nessa manhã sobre o controle da ansiedade. A ansiedade, muitas das vezes, no mundo em que nós estamos vivendo, é algum dos males modernos que assola a humanidade, na qual muitas das vezes a pessoa ansiosa, ela coloca em si um mal que muitas das vezes não está nem acontecendo. E segundo os dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que cerca de 264 milhões de pessoas no mundo sofrem de ansiedade. E uma delas que afetam são mais as mulheres, mas também de igual modo afeta também as crianças, os jovens e os adultos. Vem sofrendo com a ansiedade. E na vida, quando nós pensamos um pouco sobre ansiedade, nós temos que ter uma vida mais controlada. Porque eu, estudando sobre a ansiedade, ela traz alguns males para a nossa vida. E um dos males que a ansiedade ela tende a provocar quando nós somos muito ansiosos, os sintomas é arritmia, taquicardia, alteração no ritmo cardíaco do coração, tontura, boca seca e dificuldade para respirar, entre outros fatores, que a ansiedade é um mal que ocasiona a nossa vida quando nós somos muito ansiosos. Muitas das vezes, se nós temos uma prova para ser realizada, nós ficamos com a ansiedade de se nós iremos ir bem ou mal nesta prova. Muitas das vezes o estudante na escola, ele tem aquela ansiedade. Quando o professor ele chama algum aluno para ler, tem aquele aluno que muitas vezes ele passa até mal. Outros ficam vermelho, entre outras situações que a ansiedade faz ele tornar de uma forma que acaba ocasionando mal para a sua vida. E por isso nessa manhã o tema é: controle a sua ansiedade, para que os males não venham a ocorrer na sua vida. Por isso o provérbio de Salomão ele diz: a ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o agrega. Então, quando nós, na vida em que nós estamos vivendo, quando nós procuramos ter uma vida tranquila e sossegada, nós estamos evitando a ansiedade assolar na nossa vida. E quando nós falamos em controle de ansiedade, existem dois tipos de ansiedade: a ansiedade positiva e a ansiedade negativa. A ansiedade positiva
é onde nós estamos almejando coisas boas que irão acontecer. Nós estamos ansiosos. Muitas das vezes o jovem que está namorando, muitas das vezes ele tem a ansiedade de se casar. Ou muitas das vezes quando ele está terminando o ensino médio, ele está querendo ingressar em uma universidade, e aí veio a ansiedade da coisa boa, que é poder ingressar numa faculdade e poder colher frutos bons lá na frente. Já por outro lado, a ansiedade negativa, quando muitas das vezes eu nem estou doente, mas eu já estou preocupado em estar doente. A ansiedade negativa, quando muitas das vezes você vai ao médico e você já vai ansioso, preocupado, o que ele irá falar de mim? Eu tenho um resultado de exame para levar no médico, aí você já fica preocupado. Há aqueles que muitas das vezes ele nem espera chegar o dia de ir ao médico. Ele fez um exame e muitas das vezes puxa até mesmo pela internet hoje em dia. E a ansiedade negativa faz o quê? Faz essa pessoa não esperar nem chegar o dia de passar no médico. Ela mesma abre o resultado do exame, mesmo ela não sabendo nem resultado de exame, mas a curiosidade, a ansiedade de saber o que deu de diagnóstico para a sua vida faz ela estar ansiosa. Então, muitas das vezes, a ansiedade negativa, de você preocupar com aquilo que não está nem acontecendo, ou com aquilo que não está nem diagnosticado para a sua vida. Então, são males que muitas das vezes, se nós não controlarmos, nós ficamos doentes. Então, nós precisamos de controlar mais a nossa ansiedade. Quando nós olhamos aqui, Eclesiastes, ele diz: se entendermos que tudo tem o tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Na nossa vida tudo tem o tempo. Muitas das vezes você marca um passeio para você fazer, e muitas das vezes chega no dia, chove. Aí você começa a murmurar, a questionar: mas está chovendo. Se Deus mandou chuva é porque estamos precisando de chuva. Se Deus mandou sol é porque estamos precisando de sol. O que nós não podemos se não deu certo tal dia para poder fazermos um passeio, tem outros dias para podermos realizar esse passeio. Então, muitas das vezes nós temos que controlar a ansiedade para que nós não venhamos ficar doentes. E Jesus, ele ensina a nós sobre a ansiedade, quando ele diz para nós aprender a lidarmos com o tempo, com o clima, com o trabalho, com o frio, entre outras coisas. Por isso que Eclesiastes diz: há tempo para todas as coisas. E eu aqui lendo aqui em Mateus, irei fazer a leitura aqui, aonde ensina nós a não sermos ansiosos e a controlar mais a nossa ansiedade. Quando eu li aqui a princípio, porque isso vos digo: não andeis cuidadosamente com a vossa vida pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestir. Muitas das vezes aqui, nesse versículo, está falando: não deis cuidadosamente com a vida pelo que haveis de comer. Muitas das vezes tem pessoas que, quando o mantimento do seu lar está acabando, a pessoa já começa a ficar ansiosa. Será que eu vou ter o pão de cada dia para comer o amanhã? Muitas das vezes
a pessoa está ficando de uma tal forma onde não aconteceu o que poderia acontecer, porque Deus ele dá o suprimento para as nossas vidas. O salmista diz da seguinte forma: quando nós pensamos no que nós havemos de comer, preocupado se irá fazer falta de mantimento no nosso lar. O salmista diz: eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Quando nós olhamos na palavra de Deus, quando aquela mulher tinha só um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, o que foi feito por Deus? Ali naquela casa, o mantimento ele foi produzido cada vez mais, mas antes disso ela falou no estado de ansiedade, quando o profeta chegou até lá e falou para a senhora: eu gostaria que você fizesse um bolo para que eu viesse comer. Então ela, no seu ato de ansiedade, preocupada que o mantimento na sua casa estava faltando, então ela diz da seguinte forma: olha, eu só tenho um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, para que eu e meu filho comamos e morramos. Mas só que ela não sabia que Deus estava enviando um profeta lá para poder trazer mantimento naquela casa. E diz que ela fez o que o profeta estava pedindo para ela. E chegou um certo momento que ela viu que a farinha da panela não acabou. Chegou um certo momento que ela viu que o azeite da botija não acabou, porque Jesus multiplicou todas as coisas naquela casa. Mas antes disso ela estava ansiosa. Por isso, nesta manhã, controle a sua ansiedade. Aqui no versículo 26 diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não tem de muito mais valor que elas? Se Jesus ele alimenta as aves do céu, é o que está dizendo aqui o versículo, quem dirá irá deixar alimento faltar no seu lar, na sua vida? Por outro lado, aqui diz: e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais sólidos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Aqui está falando sobre as vestes, que muitas das vezes nós preocupamos em vestes que nós precisamos de vestir, seja para nós ir a um evento ou à casa do nosso Deus. Muitas das vezes pessoas criam uma ansiedade: vai ter um evento, eu preciso de ir com uma roupa nova. Vai ter um evento na igreja, eu preciso de ir com uma roupa nova. Então, muitas das vezes a pessoa ela já está criando uma ansiedade naquilo que ela irá vestir-se. Por outro lado diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Deserto, vosso Pai Celeste bem sabe que as necessidades de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro eu busco a Deus.
Porque quando eu busco a Deus, eu sei que as demais coisas Ele irá acrescentar na minha vida. Quando nós olhamos também sobre o controle da nossa ansiedade, Jesus, Ele é o remédio para curar a nossa ansiedade. Quando Filipenses, ele diz da seguinte forma, Filipenses 4 e versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Então o que está dizendo aqui? Não estejais inquietos por coisa algumas. Por quê? Porque aquilo que você já está pensando, ou aquilo que você está querendo, Deus ele já está providenciando meios para poder dar a tua vitória. Então não adianta você ficar inquieto com coisas algumas ou petições, sabendo que elas já são conhecidas pelo nosso Deus. Quando nós falamos em controle de ansiedade, nós vemos que homens da palavra de Deus, eles sofreram com ansiedade, como Davi com problemas familiares, com Davi na cova dos leões, com Daniel na cova dos leões, com Jonas no grande peixe e com Paulo e Silas nas prisões. Sofreram eles ansiedades, mas foram vitoriosos em Cristo Jesus. Se muitas das vezes você tem uma ansiedade, no passado eu fiz isto, fiz aquilo, Jesus ele é um ser que perdoa todas as coisas. E o que ele diz na palavra de Deus? Aqueles que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Se eu estou em dívida, ou se eu não estou andando como Jesus quer, Ele perdoa as nossas ofensas, ou perdoa aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, mas desde que nós deixamos de continuar errando com as nossas atitudes. Mas muitas das vezes você fica ansioso, eu fiz isso no passado, será que Deus perdoa? Mas o que eu fiz foi grave, será que Jesus perdoa? No batismo em que foi feito aqui na igreja, foi mencionado que ao você imergir nas águas, os seus pecados, eles ficam lá. E quando você sobe as águas, saindo das águas, trazendo de volta para o mundo, você está sendo uma nova vida em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz: das coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Não adianta eu criar uma ansiedade para a minha vida, que ela não está nem existindo. Viva hoje como se Cristo viesse amanhã. Se prepare a sua vida hoje e faça-o hoje, não lembrando das coisas que fazem mal para a sua vida. Quando nós falamos em controlar a nossa ansiedade, você muitas das vezes precisa de refletir um pouco sobre as suas ansiedades. Refletir um pouco sobre você se considera ansioso. O que te faz sentir ansioso? Você tem orado pelas suas ansiedades? Como você se sente após fazer a oração pela sua ansiedade? O salmista diz: eu deixo minha paz, e a minha paz eu vos dou. Não uma paz que o mundo dá, mas uma paz que Deus quer para a sua vida. E quando nós falamos em controlar a nossa ansiedade, se você considera ansioso, olha o nosso Deus. Jesus
Ele é o autor e consumador da nossa fé, e Ele irá fazer a sua ansiedade se acalmar. Muitas das vezes, se você é ansioso, procure ouvir vídeos motivacionais ou vídeos tranquilos que deixam sua mente tranquila e sossegada. Quando você muitas das vezes é uma pessoa ansiosa ou inquieta, e você muitas das vezes não faz essas coisas, você irá continuar sendo uma pessoa ansiosa e inquieta. Mas quando você procurar orar ao nosso Deus para a sua ansiedade, ou muitas das vezes procurar coisas que ajudam você a sair dessa ansiedade, você terá uma vida tranquila em paz. Pastor Antônio, na sua mensagem, alguns anos atrás, ele disse: não crie o seu próprio fardo. O que quer dizer isso? Quando eu estou fazendo mal, ou quando eu estou assistindo ou vendo algo que está me deixando mal, está me deixando eu ansioso, inquieto, mas quando eu procuro assistir ou ouvir coisas que me trazem benefícios para a minha vida, eu estarei fazendo com que essa ansiedade ela afaste de mim a cada dia mais. Quando nós falamos em ansiedade, como vencer essa ansiedade? É entregar as nossas preocupações na mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Augusto Cury, ele diz um pouco sobre a ansiedade. Quando eu estou vivendo hoje, já pensando no amanhã, ou quando eu estou vivendo hoje, já pensando no futuro. Augusto Cury, ele diz da seguinte forma: quem sofre pelo futuro ou rumina o passado, destrói o único tempo em que é possível de ser feliz, saudável e de ser estressado o presente. Então, o que ele quis dizer? Quando eu sofro pelo futuro ou pelo passado, eu estou arruinando a minha vida, porque eu estou trazendo coisas do passado que me fez mal, então não é viável trazer para o presente. Por outro lado, se eu quero alcançar um objetivo lá na frente, se eu começar a pensar, quando eu tiver daqui 2 ou 3 anos, eu vou comprar uma fazenda, vamos dizer assim um exemplo. Se eu começar a pensar desde agora, eu começo a ficar inquieto, começo a perder o sono, e na vida nós temos que deixar as coisas acontecer naturalmente. Se muitas das vezes você vai prestar um concurso público, se você estudou, você está preparado, você tem que controlar a sua ansiedade, para que quando você chegar lá, você possa fazer uma prova tranquila e sossegada. Amados, a ansiedade ela não traz benefícios a ninguém. Por isso é que aqui, quando eu li a princípio que a Organização Mundial da Saúde refere que 264 milhões de pessoas no mundo sofrem da ansiedade. E que nós temos que procurar fazer é controlar essa ansiedade. Quando Augusto Cury diz: quem sofre pelo futuro ou ruína o passado, destrói o único tempo. Que tempo é esse? O tempo de nós sermos felizes hoje. Hoje é para nós sermos felizes. O amanhã não pertence a nós, o amanhã pertence ao nosso Deus. Quando muitas das vezes nós viemos à igreja, estamos sentados no banco aí ouvindo a palavra de Deus. Se muitas das vezes nós somos ansiosos, às vezes nós estamos preocupados com o tempo. Amado, muitas das vezes o tempo ele não volta mais. E quando nós viemos à igreja, muitas das vezes você está deixando de receber uma bênção quando você não vem.
E muitas das vezes, quando nós mencionamos o tempo, você está aí sentado ouvindo a palavra de Deus, mas você está pensando lá fora: se eu estivesse lá em casa, ou se eu estivesse em tal lugar. Você não está vivendo hoje, você não está vivendo o que Deus quer para a sua vida. O salmista diz: eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por outro lado, ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do teu santo templo. Quando nós estamos na igreja, nós temos que estar ligados no mensageiro, porque Deus está colocando palavras na sua vida para transmitir para você. E se muitas das vezes nós preocuparmos com o tempo, é meio-dia e o pregador ele ainda está pregando. Não, amados, a vida ela é muito curta para nós colocar preocupações que não convêm. E se hoje é o momento de nós estarmos aqui, nós temos que parar e pensar: quantas pessoas neste momento estão em um hospital internadas, ou algumas estão até entubadas, com o último suspiro da sua vida, e muitas das vezes nesse estado ela não tem a possibilidade de estar na casa do nosso Deus. E às vezes nós temos que parar e refletir sobre a nossa ansiedade dessa forma. Quando nós levantamos de manhã, nós temos que dar graças a Deus. Como a minha avó falava, eu me deitei e dormi. Ela falava: e acordei porque o Senhor me sustentou. Amados, quantas pessoas às vezes gostaria de estar aqui na casa do nosso Deus, mas não estão. Algumas gostariam de estar, mas outras não querem, porque não estão aproveitando o tempo que é hoje. O hoje é o nosso, o amanhã é de Deus. E se você está tendo tempo para servir a Deus hoje, aproveite essa oportunidade. Se você tem a sua boca para falar, louve ao Senhor. Quantos muitas das vezes não soltam a voz porque não conseguem falar? E se você fala, louve ao nosso Deus com toda a alma. Por outro lado, se você tem as suas pernas para caminhar, caminhe em busca da felicidade, quer estar na casa do nosso Deus. Muitas das vezes há felicidades passageiras, mas a felicidade que permanece para sempre é nós estarmos ao lado do nosso Deus. O salmista diz: o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Então, amados, procure controlar a sua ansiedade. Viva o hoje. Preocupe-se com o hoje. Preocupe com os minutos ou as horas que você está vivendo hoje. Esqueça do amanhã. O amanhã não te pertence. Mas se você pode fazer alguma coisa, faça-o hoje. Quando nós também falamos em ansiedade, George Miller diz uma coisa muito interessante sobre a ansiedade. George Miller foi um pastor missionário inglês. Ele nasceu em 27 de março de 1805. E ele diz um pouco sobre a ansiedade, onde ele diz da seguinte forma: o início da ansiedade é o fim da fé, e o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. O que ele quis dizer? O início da ansiedade é o fim da fé. Quando eu estou muito ansioso,
quando eu começo a colocar coisas em minha mente, ou viver o que não era para eu viver, eu estou vivendo. Eu estou começando a estar ansioso, eu estou ficando inquieto, e eu estou deixando de ter a fé em Cristo Jesus. Quando eu começo a ficar ansioso com uma certa ansiedade, muitas das vezes você pode estar até esquecendo que você tem um Deus que tudo pode. E quando ele diz o início da ansiedade é o fim da fé, você está perdendo a fé. E o começo da verdadeira fé, ele diz, é o fim da ansiedade. Quando eu estou ansioso, mas eu estou colocando a minha verdadeira fé em Cristo Jesus, essa ansiedade ela irá colocar um fim, porque eu coloquei Deus em primeiro lugar. Agora, quando eu começo a ficar ansioso, eu esqueço de Deus, eu estou tendo um início que não era para iniciar. Então eu tenho que depositar a minha ansiedade na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma das coisas é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E às vezes eu tenho que ver que os planos de Deus são melhores que os meus, e às vezes nós temos que descansar, fazer a nossa parte e deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Às vezes nós achamos que Deus não está trabalhando, mas como o louvor diz, quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. E nada nem ninguém poderá frustrar os planos de Deus para a sua vida. Portanto, amados, ficamos nessa manhã com o tema: controle a sua ansiedade. Quando eu falo em ansiedade, nesta manhã eu estou falando convosco, mas estou falando comigo também. Quantas pessoas eu falei que sofrem no mundo? 264 milhões de pessoas sofrem da ansiedade. Mas a mensagem de hoje é para nós controlar a nossa ansiedade. Se prepare e viva hoje como Cristo viesse amanhã. Se você está ansioso, muitas das vezes a pessoa ansiosa, ela sofre frio, sofre calafrios, sofre tremores, fica trêmulo. Então isso para a nossa vida não faz bem. Então por isso, controle a tua ansiedade. Ore ao nosso Deus. Se você vem aqui à frente e receber oração, e você tem esses sintomas de ansiedade, ore ao nosso Deus e procure fazer aquilo que te faz bem, aquilo que faz mal, que te deixa inquieto, afaste de você e procure trazer para a sua vida coisas boas, coisas que edificam, coisas que faz você viver uma vida em paz e sossegado. Portanto, amado, que Deus abençoe a todos. Provérbio de Salomão, para nós finalizarmos a nossa mensagem de hoje: a ansiedade no coração do homem o abate, a ansiedade no coração o abate, mas a boa palavra, ela alegra todos os nossos corações. Portanto, amado, Deus abençoe a todos, e que você e eu possamos cada dia controlar a nossa ansiedade, fazer coisas que edificam a nossa vida, que ajudam nós a ter uma vida em paz, tranquilo e sossegado. Faça aquilo que você quer, mas sem colocar anseio. Será que vai dar certo? Não vai. Deixe as coisas acontecerem e faça aquilo que Jesus ensina. Senhor, segundo a tua vontade, se for para acontecer isso na minha vida, abençoe. Se não for, afaste. E fazendo isso, a ansiedade, ela tem de tudo para minimizar,
e até mesmo sair da sua vida. Que Deus abençoe.